com toda certeza. Só Deus conhece o que está escondido, e nada ficará em oculto sem que seja revelado. Com Ele mora a luz, e Ele conhece todos os que ainda estão em trevas. Eu digo ainda, porque eu creio que toda a escuridão em breve não mais existirá. Pois Jesus, sendo a luz do mundo, veio para iluminar toda a terra, através do conhecimento que vem de Deus. Pois com certeza, todos os seres humanos ainda sentirão fome e sede de ouvir a palavra de Deus, pois o tempo de cumprir o que está escrito em Amós 8:11 é chegado. E só Jesus, o Cristo, pode saciar a sede de todos, pois só Ele é a fonte da água viva a jorrar para a vida eterna. Por isso assim está escrito em João 7:37-41. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. E ele disse: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4:14. E como foi dito, verdade é, somente os que creem em Jesus o Cristo são os que receberão o Espírito de Deus, Espírito de conhecimento, sabedoria, capacidade e de todo o poder, principalmente do verdadeiro amor, para colocar os mandamentos e estatutos do Senhor em prática, pois, sem obediência às instruções divinas, não tem como obter um corpo novo, incorruptível e imortal. Pois só o Espírito de Deus pode vivificar o nosso corpo mortal, em um corpo que não mais sofrerá, nem envelhecerá, e jamais morrerá. Por isso assim nos diz o Senhor, em Ezequiel 36:27-28. Porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, ou seja, que pratiqueis as minhas instruções, guardeis os meus juízos, isto é, que pratiqueis os meus mandamentos e os observeis. Habitareis na terra que dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Romanos 8:11. Glórias a Deus, aleluias! Que todos recebam o Espírito de Deus e sejam vivificados, se tornando uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Pois
Este é o desejo do Pai, e é o meu também. E que assim seja, em nome de Jesus, o Cristo. E assim já é, pois de Jerusalém já correm águas vivas, como está escrito em Zacarias 14:8. Então me mostrou o rio da água da vida, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, como é confirmado em Apocalipse 22:1. E este rio é Jesus. Por isso, todo aquele que tomar da água pura que corre do trono de Deus será guiado continuamente pelo Espírito do Senhor, e a sua alma será farta, e seus ossos serão fortificados. Assim como está escrito: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Isaías 58:11. Glórias a Deus, aleluias! Pois o tempo é chegado de todos voltarem à fonte, onde tomarão água pura, sem nenhuma mistura, água cuja fonte nunca se secam. Pois que lucro terão indo ao Egito para tomar água do Nilo? Isto é, porque andar tão longe em busca de águas que não são puras? Pois, como está escrito, verdade é: 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Jeremias 2:13. É verdade. O povo de Deus o abandonaram, deixando a verdadeira fonte de água pura, para tomarem água de cisternas rotas, ou seja, de cisternas rachada, onde não tem água potável, mas água suja, sendo um pouco da verdade misturada com muitas mentiras. E nestas cisternas não há esperança nenhuma para os que as procuram. Por isso assim está escrito em Jeremias 2:18. Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Síria para beberes as águas do Eufrate? Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Amós 4:8. Esta é a mais pura verdade, pois há muitas e muitos que andam longe de igreja em igreja, em busca de água, mas a sua sede não é saciada. E por mais que tomam destas águas que lhes dão, continuam tendo sede. Por isso afirmou Jesus em João 4:13-14, dizendo: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluias! Glórias a Deus! Só Deus o Pai, por meio de Jesus o Cristo, pode matar a nossa sede, pois só Ele tem a palavra da verdade que liberta, cura, restaura e conduz à vida eterna.
Por isso, quando ele passou a ensinar toda a palavra da verdade, conforme as instruções divinas, os que se reuniam com ele, de um a um se levantou e foi-se embora, ficando apenas os 12, pois os demais não acreditavam no que lhe diziam, pois a sua pregação parecia uma verdadeira loucura. Mas, como está escrito em 1 Coríntios 2:14, verdade é. Ora, o homem natural, ou seja, o homem sem a sabedoria divina, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É verdade. E como aconteceu naquele tempo, acontece também nos dias de hoje. Quem tem ouvidos, ouçam e entendam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. E o mais incrível é que está escrito em 1 Coríntios 1, versículo 21, que aprouve a Deus salvar os que creem na loucura da pregação, ou seja, somente os que aceitam as verdades vindas de Jesus, o Cristo, ainda que pareça loucura, são os que serão salvos, pois só Ele é a fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Por isso disse ele em João 7:16 para os seus ouvintes: o meu ensino não é meu, é sim daquele que me enviou. E ele ainda disse, e continua dizendo, em João 8:45, mas porque eu digo a verdade, não me credes. À vista disso, ou seja, por não darem crédito nele, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. João 6:66 a 69.